Olá, meus queridos, boa tarde. Hoje é dia 1º de maio, hoje é feriado, é dia do trabalho, né? Dia do trabalhador. E são 3h56, pertinho de 4 horas da tarde. Nós estamos de volta aqui para compartilhar com vocês as nossas experiências com Deus e eu espero que vocês sejam edificados em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 23, uma passagem muito conhecida, versículo 3 apenas. Amém? Para a gente não se delongar muito, para que o vídeo não fique cansativo. Salmo 23, versículo 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glória a Deus pela sua santa palavra. Num áudio anterior aqui, num vídeo anterior, eu falei sobre a justiça do Senhor, né? E eu expliquei que a justiça ela é praticada num determinado reino, numa determinada sociedade. Por isso é que a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria, ela não é terrena, ela é celestial. E a pátria celestial tem a sua própria justiça, tem as suas próprias regras, tem as suas próprias leis. E o código de conduta da pátria celestial é a palavra do Senhor, é a Bíblia, né? A qual nós nos esforçamos para pautar os nossos dias de vida aqui na Terra, né? E o Senhor tem me levado a entender muito essa questão da sua justiça, porque quando a gente é carnal, ainda que a gente seja cristão, né? Mas um cristão ainda muito terreno, um cristão muito carnal, um cristão muito natural, preso às coisas dessa terra, a gente entende que a justiça ela pende para as coisas corretas de acordo com esse mundo. O que é correto nesse mundo? Um exemplo simples, corriqueiro, é bateu, levou. Se alguém falar alguma coisa, eu respondo à altura, né? Se alguém me furtou, me roubou, ou se alguém me ofendeu, eu tenho o direito de recorrer à justiça, né? Terrenamente falando. Quando a gente chega na justiça do reino de Deus, a gente entende que as regras do reino é perdoa. Se alguém te feriu uma face, oferece a outra. Se alguém está precisando que você acompanhe uma milha, ande duas. Então, as regras e as leis do reino celestial, elas são diferentes. E numa primeira gravação que eu fiz aqui para o canal, se eu não me engano, foi de Mateus 5, no Sermão da Montanha. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E eu expliquei que essa fome, que essa sede de justiça é comparado a uma necessidade básica de comer e beber como ser humano. A gente precisa fazer isso com frequência para que o nosso corpo fique de pé, para que a gente tenha força, né? E o Senhor usa essa necessidade básica para que a gente também sobreviva espiritualmente. E qual é a nossa comida espiritual? É fazer a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que a gente reconheça os nossos pecados, que a gente ande mais uma milha, que a gente ofereça outra face, que a gente perdoe, que a gente seja luz e sal nesse mundo para fazer a diferença, que a gente também peça perdão quando for necessário, que a gente, enfim, existem N, né, questões para que a gente se enquadre adequadamente nos critérios desse reino celestial. Quando o Senhor vem e me traz aqui para o Salmo 23, quando a gente entende que essa, essa obediência ela é crucial para a nossa vida, o Senhor vai nos trazendo um entendimento melhor dentro da própria palavra dele, para que a gente consiga internalizar isso melhor. Porque eu estava conversando com Deus esses dias sobre esse ensinamento que o Espírito Santo ele quer me dar, e eu pensei assim, Senhor, misericórdia, me ajuda com isso, porque eu não nasci num lar cristão, né? O Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, com muita força, com muita graça e com muita misericórdia. Mas a gente sabe que a vida cristã ela é um processo, ela é um milagre pelo amor que Cristo, né, tem por nós, por ter derramado o seu sangue na cruz.
ele nos livra dos ataques do Satanás, mas o amadurecimento, o crescimento, a visão, o entendimento do reino dos céus, ele é um processo. E quando Deus começou a falar sobre esse assunto comigo, eu gravei Mateus 5 e agora eu estou gravando Salmo 23, versículo 3. O Senhor ele tem me ensinado, né, a desenraizar, a desimpregnar, a soltar. É uma espécie de detox espiritual, porque a gente nasce da carne, né? Então isso já é uma herança que a gente recebe. Eu não sei se você vai se identificar com isso, ou mesmo que você tenha nascido num berço cristão, a gente entende que, mesmo assim, todo ser humano que se preze na face da terra tem que ter o seu momento pessoal e íntimo, a sua experiência pessoal com Cristo, reconhecer a sua condição terrena, a sua condição humana, e precisa entender a graça e a misericórdia do Senhor, amém? E eu estava orando nesse sentido, Senhor, me ajuda a praticar a tua justiça, que a tua justiça ela não é como a terrena. Em especial, eu já há alguns anos tenho vivenciado situações de trabalho, né? Quando a gente vivencia uma situação dentro de casa, não é tão fácil quanto passar no trabalho, mas entendo o que eu quero dizer. Em casa, você está no seu ambiente. Em casa, você está no seu habitat. Você está lidando com pessoas com quem você tem uma maior liberdade, né? Não que você tenha total liberdade, porque se a gente for soltar tudo que a gente pensa, dá ruim, mesmo que seja com pessoas íntimas e próximas. A gente tem que ter esse equilíbrio. E num ambiente de trabalho, mais ainda, porque você não está lidando com pessoas íntimas, você está lidando com profissionais, ainda que você tenha um bom relacionamento, ainda que você tenha uma determinada liberdade, tem que haver sabedoria, tem que haver discernimento e tem que haver também respeito aos cargos, né, das pessoas com quem você está lidando no seu ambiente de trabalho. E já não é de agora que eu tenho passado situações em que eu tenho me sentido perseguida no trabalho, que eu tenho me sentido inobservada quanto à minha eficiência, e tenho, às vezes, observado pessoas que não se esforçam, não se dedicam, não entregam aquilo que poderiam e são aplaudidas. Acredito que você também, que está me assistindo aqui, já conheça esse tipo de situação, ainda que não seja em ambiente de trabalho, mas em outro. Ou seja, você entende que é um lugar difícil de você estar. E aí, eu orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, eu perdoo todo mundo, eles não sabem o que fazem, tentando ser crente, me esforçando para cumprir a parte que me cabe, né? Ainda que a carne esteja muito insatisfeita, né? A verdade é essa. O nosso ego, ele grita muito, o nosso senso de justiça reclama muito internamente falando. E ainda assim, eu apresentando ao Senhor, o Senhor tem me falado, fica lá naquele ambiente, porque é para você, é para que você se torne mais crente do que você acha que é. É para que você bote em prática a palavra que está escrita, que diminua eu, mas que Cristo cresça em mim. E eu estou lidando, gente, com pessoas que têm um cargo alto, pessoas que exercem uma função de autoridade, pessoas que não servem a Cristo, muito pelo contrário, perseguem cristãos e sabem direitinho o que estão fazendo, porque sabem perseguir sem deixar brechas abertas para que você questione, para que você reclame, para que no fundo, seja você a louca da história, como se você estivesse vendo coisa onde não existe. Então a coisa ela é maquinada, ela é de caso pensado. E aí a gente vê o filme, né, Paixão de Cristo, The Chosen, enfim, N filmes que falam sobre a morte de Cristo, a paixão de Cristo,
E aí o Senhor, o que mais me tocou foi o filme do apóstolo Paulo. Quem não teve ainda a oportunidade de ver, procure que tem livre aí no YouTube, não precisa pagar. Se você procurar, você vai achar o filme do apóstolo Paulo. E tem uma cena que me marcou assim, do médico Lucas, que estava o acompanhando, e a filha de uma autoridade lá estava doente, muito doente, e ele já tinha derramado vários sacrifícios perante o altar da entidade que essa autoridade romana servia, e ela não estava tendo melhora, e a mulher dele falou, olha, pede lá o crente, pede o cristão lá, pede o Paulo, a autoridade romana tinha mandado prender Paulo, mas a mulher do cara falando, vai lá, solta ele para ele vir aqui resolver a nossa filha. Ele não soltou Paulo, mas ele pediu para que Lucas fosse lá e curar a filha do cara. Lucas foi lá, revoltadíssimo, porque estava vendo a injustiça que Paulo estava sofrendo. E o cara nem para, eu acho que se fosse nos dias de hoje, haveria uma relevância. Eu não vou usar nem a palavra negociação, porque o evangelho não se negocia. Mas como ser humano, poxa, o cara conseguiu ser um canal de bênção para curar minha filha, coisa que as entidades às quais eu estou servindo não fez pela minha filha, mas ainda assim o cara não soltou Paulo. O Lucas é que foi lá na casa da autoridade romana para curar a filha do cara. E ele ainda mandou um grupo de cristãos para o Coliseu, mesmo depois de Paulo ter mandado Lucas ir lá curar a filha dele. Isso foi uma coisa assim que me marcou muito, foi uma das cenas que mais me marcou. E Lucas estava revoltadíssimo com Paulo. Como é que você deixasse ele sentir na pele? Ele não está dando alívio para os nossos, ele não está se importando com a nossa dor. Ele sabe que você preso tem condição de resolver algo da vida pessoal dele, a própria filha dele. E aí Paulo fala para ele que a gente não luta pelas coisas desta terra, porque a traça e a ferrugem consome. A gente tem que ter amor à alma. A alma dele ainda não entendeu, a cabeça dele não se abriu ainda. Sabe, irmãos? Foi uma cena que até hoje ecoa, tanto é que eu estou relatando ela todinha aqui para vocês, porque realmente eu me coloco no lugar de Lucas. É muito incompreensível uma coisa dessa, humanamente falando, terrenamente falando, né? E eu tenho orado por isso, irmãos. Eu tenho falado, Senhor, me ajuda porque a justiça terrena ela está muito presente ainda em mim. É algo que me fere, que me. Irmãos, pensa comigo. Existem situações que não depende da pessoa ser cristã. Tem coisas que depende da pessoa ter um mínimo de sensibilidade como ser humano, né? Tem coisas que depende da pessoa. É por isso que às vezes a Bíblia fala que os filhos das trevas às vezes são mais prudentes que os filhos da luz. E aí o Senhor vem com o Salmo 23, versículo 3, para reforçar. É isso que eu gostaria que os irmãos entendessem, porque eu gravei Mateus 5 e agora eu estou vindo com o Salmo 23, é porque a gente ainda está nessa caminhada de compreensão. E uma coisa muito importante que Deus tem me observado, não é só você entender isso com a mente, não é só você ir lá e fazer, é aquilo está entranhado dentro de você como se isso fosse a sua verdadeira verdade. Não a sua verdade aprendida por herança. Bateu, levou, falou comigo desse jeito, eu vou falar também. Não, Senhor, a minha verdade agora é que eu vou me calar. A minha verdade agora é que eu vou receber essas palavras difíceis, eu vou filtrá-las, eu vou entregar elas para o Senhor e o Senhor é quem julga a minha causa. Eu vou, em nome de Jesus, falar bem dessa pessoa. Sangue de Jesus. Não precisa ser de uma vez. Se não consegue ainda falar bem, cala. Pelo menos cala. Vai começando assim, devagarinho, né? Se você não consegue enxergar o que há de bom, porque todo mundo tem um lado bom, ainda que pareça que não, você também não foca no que está ruim. Ora e cala. Senhor, me ajuda. E diga sempre para Deus, Senhor, isso é uma situação que eu preciso ainda compreender e praticar a tua justiça. Porque se eu fosse pela justiça terrena,
eu chegaria para o superior do meu superior para fazer queixa, para reclamar de ofensas, de constrangimentos, de humilhações, de desatenções e inobservações que são importantes. Mas eu não vou fazer isso. A Bíblia me garante que existe a lei da semeadura. O que essa pessoa está plantando, ela vai colher. Ou não, se ela tiver um arrependimento genuíno, a graça do Senhor vai descer sobre ela e o amor a constrangerá. A própria consciência dela vai fazer ela pensar no que ela está falando, no que ela está fazendo, não só a mim, mas a outros servos de Deus no meu local de trabalho, né? Então, aqui no Salmo 23, versículo 3, refrigera minha alma. Senhor, me dá consolo nessa situação. Ainda que eu esteja na razão, eu quero abrir mão da minha razão, eu quero o consolo do teu Espírito Santo, porque Cristo era e ainda continua sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele foi crucificado. Ele não foi compreendido pelo sistema, pela religião, ele não foi aceito, porque ele traz uma quebra de padrão tão profunda, ele é uma ofensa tão grande ao sistema, ao poder, ao domínio deste mundo, que ele acabou sendo crucificado. Quem sou eu na fila do pão, né? Então, o Senhor refrigera minha alma e me dá consolo. E além do mais, irmãos, o apóstolo Paulo também diz que se for para a gente tem que sofrer pela coisa certa. Eu escuto uma pastora de São Paulo com muita frequência, gosto muito dela, apesar de não conhecê-la pessoalmente e ela também não a mim. Mas é uma coisa que ela fala muito certa: preço a gente vai sempre pagar. O que a gente tem que procurar é pagar o preço pela coisa certa. Porque é duro você ver que pagou preço, que andou, gastou tempo, passaram-se anos da sua vida e você fez tudo errado. Eu acho que isso é mais triste ainda. Para o cristão é um consolo saber que está sofrendo por Cristo porque a recompensa vem. Você está pagando o preço pela coisa certa e você não está perdendo tempo de vida, né? Porque uma hora vem a vitória, uma hora o sofrimento acaba, uma hora a luta acaba. O deserto não é morada, o deserto é passagem, né? Guia-me pelas veredas da justiça. Ele me guia por esse caminho difícil que ele também trilhou quando estava no Getsêmani. Guia-me por essa vereda em que às vezes eu preciso de alguém orando comigo, mas não tem ninguém orando, eles estão dormindo, como os discípulos estavam dormindo no Getsemane, era para eles estarem dando suporte a Jesus e estavam dormindo. Está todo mundo dormindo, não tem ninguém prestando atenção, está todo mundo desligado, não tem ninguém vendo o que eu estou vendo. É por esse caminho que o Senhor me guia, porque essa é a vereda, esse é o caminho de justiça, esse é o caminho da vontade do Senhor, esse é o caminho que diz respeito à legislação e às regras do reino de Deus. É por esse caminho que ele me guia, um caminho parecido com o caminho que Cristo traçou, o caminho da incompreensão, o caminho da inaceitação, o caminho do julgamento, o caminho da humilhação, o caminho do desprezo, o caminho da desconsideração, mesmo estando sem pecado, mesmo estando certo, mesmo sendo cheio de glória. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi para o madeiro, e é esse o caminho que ele tem para mim também. Mas nesse caminho, ele não dorme. Nesse caminho, ele me traz consolo e me refrigera a alma. Ele não me tira do caminho, porque ele também assumiu a humanidade dele quando ele orou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe por quê, Senhor? Porque está doendo. Porque eu larguei a minha glória, eu abri mão da minha glória, eu abdiquei da minha glória e eu desci, eu me rebaixei, eu me diminuí, eu me humilhei, eu não usurpei
topei ser como o Senhor, Pai, mas está doendo. Eu poderia me aproveitar disso e voltar para o meu lugar de glória, mas como eu não quero, eu quero que essa decisão venha do Senhor, eu quero que essa permissão venha do Senhor. Se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. E ele não passou. O Senhor teve que tomar o vinagre. Ele teve que tomar o remédio amargo. Quando o povo de Israel estava na beira de sair do Egito para atravessar o Jordão, o que o Senhor falou para o povo? Sacrifica o cordeiro. Ele tem que ser novo e sem mácula, sem pecado. Jesus. Senta a família ao redor e come. Mas quando vocês forem comer, vocês têm que comer também as vísceras. Vocês têm que comer o amargo. Vocês têm que comer aquilo que não é tão agradável assim. Vocês têm que comer aquilo que cura, aquilo que salva. É o jiló da parada. Temperado no limão. Eita glória! E ainda abrir a boca e falar: Senhor, eu te dou graças por isso. Porque é isso aqui que me liberta do meu eu. É isso aqui que me liberta daquilo que eu acho que eu tenho razão. É isso aqui que me liberta do que eu acho que eu tô certa. É isso aqui que me liberta do meu ego. É isso aqui que me liberta dos motivos que eu tenho para reclamar, para questionar, para resmungar, para sapatear, para fazer birra, para parecer uma criança mal criada e pirracenta. Eita glória, Jesus. E no final do versículo 3, ele fala: por amor do seu nome. É porque ele nos ama. Porque, na verdade, vamos combinar, vamos jogar limpo aqui. Se a gente tiver certo toda hora, quem é que aguenta estar com a gente? Fala a verdade. Se você se acostumar a estar certo toda hora, a gente fica insuportável. A gente vira um nojo de pessoa, sabe? A gente vai ter que ter, assim, pessoas com costa de aço e com uma dose de paciência, assim, que eu acho que nem Jó dá conta, se ele tivesse vivo. Sabe? Pessoas que têm razão o tempo todo se endeusam, sabe? Se acham a última bolacha do pacote e elas subsistem, elas implodem, elas se perdem dentro delas mesmas, porque elas não olham ao redor. Quando elas veem outra pessoa, elas não usam de empatia, a necessidade, a tristeza, a luta do outro não a toca, porque ela não vai se identificar. Quando a gente passa por luta, por prova e supera todas elas por graça do Senhor, pela boa mão do Senhor, quando a gente escuta alguém falar da luta, a gente se identifica. Já passei por isso também, eu sei o que você está sentindo. Vem cá que eu vou orar com você. Oi, fulana, tá tudo bem hoje por aí? Tá precisando de ajuda? Tô aqui. Eu sei que você tá sentindo. Tô de longe, mas tô sentindo sua dor também junto com você. Se eu superei, se eu consegui, pela boa mão do Senhor, você também consegue. Você passa a ser suporte para o outro. Você tem empatia pelo outro. E você continua cumprindo a justiça do reino de Deus. Porque quando você ama a Deus, você também ama seu irmão. Bom, é isso. Eu espero que você se identifique, eu espero que você seja edificado por essa palavra, que te dê ânimo, seja lá o que você estiver vivendo, seja lá o que você estiver passando, ainda que você esteja certo, ainda que você tenha razão, coma essas ervas amargas, coma as vísceras da injustiça, as vísceras das vistas grossas, propositais, que distorcem o bem como se fosse mal,
e aplaudem o mal como se fossem bem. Deus sabe direitinho como é que ele pega a gente, né? A minha vida profissional, ela é uma área em que, graças a Deus, nunca foi mérito meu, sempre foi mérito do Senhor. A minha vida profissional, ela, ela é guardada por Deus assim numa redoma, sabe? Eu vejo quanto Deus botou a mão dele poderosa na minha vida profissional. E mas eu entendo por que Deus tem permitido eu passar por isso hoje. É para que eu realmente nunca abra minha boca para dizer que fui eu. E eu aceito esse processo. Eu recebo esse processo. Eu como das ervas amargas. Eu como dessas vísceras, porque eu sei que tem bênção depois disso. Tem ressurreição depois disso. Tem glória depois disso. Mas nunca vai ser sobre mim, sempre vai ser sobre Cristo. Sempre vai ser pelo nome poderoso do Senhor. Sempre vai ser para mostrar que existe um Deus na vida daqueles que são os mais improváveis. Eu espero que Deus te abençoe no nome de Jesus.